Então teríamos inteligência artificial geral até 2027. E como isso tornaria o mundo diferente do que é hoje? Se você vê o funcionário como substituível, tem trabalho gratuito, físico e cognitivo, trilhões de dólares nisso. Não faz sentido contratar humanos para a maioria dos empregos. Se posso pagar assinatura de $20 ou usar modelo gratuito para fazer o que um funcionário faz, qualquer coisa feita em computador será automatizada. Robôs humanoides estão talvez 5 anos atrasados. Então, em 5 anos, todo o trabalho físico também poderá ser automatizado. Portanto, estamos diante de um mundo com níveis de desemprego nunca antes vistos. Não estou falando de 10% de desemprego, que é assustador, mas 99%. Todos os cientistas estão a falar a mesma coisa. Não haverá um emprego em um futuro próximo. Este é o Dr. Roman Yampolsky, grande cientista da computação. Ele trabalha na segurança da inteligência artificial desde 2010 até hoje. E o cara fala coisas pesadas. Essa entrevista é mais ou menos de 2 meses atrás. Mas já mostrei para vocês aqui as falas do Elon Musk. Em 2 ocasiões ele fala a mesma coisa. Antes, ele disse que vamos precisar da renda básica universal, porque não vai ter emprego. Recentemente, fala de novo sobre que não vai ter emprego para ninguém. E Yampolsky fala as mesmas coisas. Para quem não conhece o cara, é só você pesquisar sobre esse nome, você vai ver, ele sabe o que fala. E outra coisa que chamou a minha atenção é sobre uma empresa chinesa que começou a distribuir os robôs. Lotes e lotes de robôs. A empresa chinesa UBTech divulgou um vídeo de seu exército de robôs humanoides caminhando em conjunto antes de serem enviados aos clientes. Segundo a fabricante, trata-se da primeira entrega em massa do robô Walker S2 para parceiros da indústria. A máquina é especificamente voltada para trabalhar em fábricas, em áreas como manufatura, inspeção, logística. No vídeo publicado pela UBTech, os robôs humanoides aparecem marchando em sincronia uns aos outros. Depois, eles entram em containers, fazendo alusão, claro, à entrega das unidades para os parceiros. Você vê agora eles marchando em sintonia. O equipamento tem bateria removível, de troca rápida, que agiliza o processo de recarga e deixa o robô disponível para trabalhar continuamente. A expectativa é que ele opere 24 horas por dia, sem descanso, em linhas industriais. Outros destaques incluem sistemas de inteligência artificial embutidos, que podem ajudar a realizar atividades complexas, e a capacidade de caminhar com estabilidade em diferentes terrenos. Você vê aí eles marchando todos juntinhos. A UBTech já recebeu mais de 112 milhões de dólares em encomendas. Segundo o jornal The Sun, a BYD, a Geely, a Volkswagen e a Dongfeng, além da Foxconn, estão entre os clientes que receberão alguns lotes do Walker S2. O que chama a atenção não é apenas aviso, mas estamos a falar da prática. As coisas já estão a acontecer. O que é que está por vir? As previsões são catastróficas. Vamos ver o que o Yampolsky disse nessa entrevista. Eu espero garantir que a superinteligência que estamos criando agora não mate todo mundo. Me dê contexto sobre essa afirmação, porque é uma declaração bastante chocante. Então, na última década, nós realmente descobrimos como tornar a inteligência artificial melhor. Acontece que se você adiciona mais capacidade de processamento, mais dados, ela simplesmente fica mais inteligente. E agora, as pessoas mais inteligentes do mundo, bilhões de dólares, todos estão empenhados em criar a melhor superinteligência possível. Infelizmente, embora saibamos como tornar esses sistemas muito mais capazes, não sabemos como torná-los seguros. Como garantir que eles não façam algo do que vamos nos arrepender. E esse é o estado da arte atualmente. Quando olhamos apenas para os mercados de previsão, quão cedo teremos uma IA avançada? Os prazos são muito curtos, alguns anos, 2, 3 anos, de acordo com os mercados de previsão, de acordo com CEOs dos principais laboratórios. E ao mesmo tempo não sabemos como garantir que esses sistemas estejam alinhados com as nossas preferências. Então estamos criando essa inteligência alienígena. Se alienígenas estivessem vindo para a Terra e você tivesse 3 anos para se preparar, você estaria em pânico agora. Mas a maioria das pessoas nem percebe que isso está acontecendo. Então, alguns contra-argumentos podem ser: essas são pessoas inteligentes, são empresas grandes com dinheiro. Eles têm uma obrigação. É uma obrigação moral e legal garantir que não causem danos. Tenho certeza de que vai ficar tudo bem. A única obrigação que eles têm é gerar lucro para os investidores, legalmente.
Eles não têm obrigações morais ou éticas. Segundo eles, não sabem como fazer isso. As respostas mais avançadas são: vamos descobrir quando chegarmos lá, ou a IA vai nos ajudar a controlar uma IA mais avançada. Isso é insano. Em termos de probabilidade, qual você acha que é a chance de algo dar catastroficamente errado? Então, Ninguém pode te dizer com certeza o que vai acontecer, mas se você não está no comando, se não está controlando, não vai obter os resultados que deseja. O espaço de possibilidades é quase infinito. O espaço de resultados que gostaríamos é minúsculo. e quem é você e há quanto tempo você está trabalhando nisso? Sou cientista da computação de formação. Tenho doutorado em ciência da computação e engenharia. Provavelmente comecei a trabalhar em segurança de IA, definido de forma leve como controle de bots na época, há 15 anos. Há 15 anos. Então você já trabalhava com segurança de IA antes de ser moda? Antes do termo existir, eu criei o termo segurança de IA. Então você é o criador do termo segurança de IA? O termo sim, não o campo. Há outras pessoas que fizeram trabalhos brilhantes antes de eu chegar. Por que você pensava nisso há 15 anos? A maioria só falou em segurança de IA nos últimos 2 ou 3 anos. Tudo começou de forma bem simples, apenas como um projeto de segurança. Eu estava analisando bots de poker e percebi que eles estavam ficando cada vez melhores. E se você simplesmente projetar isso para o futuro, eles vão ficar melhores do que nós, mais inteligentes, mais capazes. E isso aconteceu. Eles estão jogando poker muito melhor do que jogadores médios. Mas de forma mais geral, isso vai acontecer em todos os outros domínios, todos os outros recursos cibernéticos. Eu queria garantir que a IA fosse uma tecnologia benéfica para todos, então comecei a trabalhar para tornar a IA mais segura. Houve algum momento específico na sua carreira em que você pensou, meu Deus, Pelo menos nos primeiros 5 anos eu estava trabalhando para resolver esse problema. Eu estava convencido de que poderíamos conseguir, que poderíamos criar uma IA segura. Esse era o objetivo. Mas quanto mais analisava, mais percebia que cada parte dessa equação não é algo que conseguimos fazer. E quanto mais você se aprofunda, é como um fractal. Você entra e encontra mais 10 problemas e depois mais 100 problemas. E todos eles não são apenas difíceis, são impossíveis de resolver. Não existe nenhum trabalho fundamental nesta área que diga, resolvemos isso, não precisamos mais nos preocupar com aquilo. Existem correções, pequenos ajustes que implementamos, e rapidamente as pessoas encontram maneiras de contorná-los, seja por meio de desbloqueio, jailbreak ou qualquer outro mecanismo de segurança que tenhamos. Assim, enquanto o progresso nas capacidades da IA é exponencial ou talvez até hiperexponencial, o progresso na segurança da IA é linear ou constante. A diferença está aumentando. a diferença principal entre o Quão capazes são os sistemas e quão bem podemos controlá-los, prever o que eles farão e explicar seu processo de tomada de decisão. Acho que este é um ponto importante, porque você disse que estamos corrigindo os problemas que encontramos. Estamos desenvolvendo essa inteligência central e para impedir que ela faça certas coisas, ou evitar que mostre imprevisibilidade ou ameaças, as empresas que desenvolvem essa IA estão programando códigos por cima para dizer, ok, não xingue, não diga aquela palavra ofensiva, não faça aquela coisa errada. Exatamente. E você pode olhar para outros exemplos disso. Por exemplo, manuais de RH, certo? Temos humanos, são inteligências gerais, mas você quer que se comportem na empresa. Por isso há regras, sem assédio sexual, sem isso, sem aquilo. Mas se você for esperto o suficiente, sempre consegue contornar. Apenas empurra o comportamento para outro subdomínio não restrito. Vamos definir alguns termos. Existe a inteligência restrita, que pode jogar xadrez. Existe a inteligência artificial geral, que pode operar em diferentes domínios. E então, a superinteligência, mais inteligente que qualquer humano em todos os domínios. Onde estamos? Então essa é uma fronteira nebulosa, certo? Temos muitos sistemas restritos excelentes, sem dúvida, e eles são superinteligentes nesse domínio. Por exemplo, o dobramento de proteínas foi resolvido usando IA restrita, que é superior a todos os humanos nesse domínio. Em IAG, como eu disse, se mostrássemos o que temos hoje a um cientista de 20 anos atrás, ele acreditaria que já temos uma IAG completa. Temos sistemas que podem aprender, podem atuar em centenas de domínios e são melhores que humanos em muitos deles. Então pode-se argumentar que temos uma versão fraca de IAG. Não, ainda não temos superinteligência. Ainda temos humanos brilhantes que estão dominando completamente a IA, especialmente nas áreas de ciência e engenharia, mas essa diferença está diminuindo muito rápido. Você pode ver, especialmente no domínio da matemática, que há 3 anos, grandes modelos de linguagem não conseguiam fazer álgebra básica. Multiplicar números de 3 dígitos era um desafio. Agora, eles ajudam com provas matemáticas e vencem competições de Olimpíadas de Matemática. Trabalham para resolver problemas milenares, os mais difíceis da matemática. Então, em 3 anos, fechamos a lacuna de um desempenho abaixo do humano para melhor do que a maioria dos matemáticos do mundo. E vemos o mesmo processo acontecendo na ciência e na engenharia. Você fez uma série de previsões e elas correspondem a várias datas diferentes. Eu tenho essas datas aqui na minha frente.
Qual é a sua previsão, em sua opinião, para o ano de 2027, por favor? Provavelmente estaremos olhando para a AGI, como previsto pelos mercados e especialistas da área. Então teríamos inteligência artificial geral até 2027. E como isso tornaria o mundo diferente do que é hoje? Se você vê o funcionário como substituível, tem trabalho gratuito, físico e cognitivo, trilhões de dólares nisso. Não faz sentido contratar humanos para a maioria dos empregos. Se posso pagar assinatura de $20 ou usar modelo gratuito para fazer o que um funcionário faz, qualquer coisa feita em computador será automatizada. Robôs humanoides estão talvez 5 anos atrasados. Então, em 5 anos, todo o trabalho físico também poderá ser automatizado. Portanto, estamos diante de um mundo com níveis de desemprego nunca antes vistos. Não estou falando de 10% de desemprego, o que é assustador, mas 99% só lhe restam trabalhos em que, por algum motivo, você prefere que outra pessoa os faça por você. Mas todo o resto pode ser totalmente automatizado. Isso não significa que será automatizado na prática. Muitas vezes a tecnologia existe, mas não é implementada. Os videofones foram inventados nos anos 70. Ninguém os tinha até que o iPhone apareceu. Então, talvez ainda tenhamos muito mais tempo com empregos e com um mundo que se parece com este. Mas a capacidade de substituir a maioria dos humanos e das ocupações virá muito rapidamente. Certo, então vamos tentar aprofundar nisso e colocar à prova. Então, um podcaster como eu, você realmente precisaria de um podcaster como eu, não é? Então, Vamos olhar o que faz. Você se prepara, você... faz perguntas. Você faz perguntas de acompanhamento e fica bem na câmera. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ver o que podemos fazer. Um grande modelo de linguagem hoje pode facilmente ler tudo o que escrevi e ter uma compreensão muito sólida. Eu suponho que você não leu todos os meus livros. Essa coisa faria isso. Ela pode treinar com todos os podcasts que você já fez, então sabe seu estilo e os tipos de perguntas que faz. Ela também pode encontrar padrões no que funcionou bem. Como esse tipo de pergunta aumentou as visualizações, esse tema foi promissor, então você pode otimizar melhor do que você, porque não tem um conjunto de dados. Simulação visual é trivial neste ponto. Então você pode fazer um vídeo em segundos de mim sentado aqui. Assim, podemos gerar vídeos seus entrevistando qualquer pessoa sobre qualquer assunto de forma muito eficiente, e você só precisa aprovar o uso da sua imagem. Tanto faz. Você acha que haveria muitos empregos que permaneceriam em um mundo com AGI? Se você está dizendo que a AGI pode estar aqui, seja implementada ou não, até 2027, e então, ok, vamos tirar disso qualquer trabalho de esforço físico por um momento. Existe algum trabalho que você acha que um humano ainda conseguiria fazer melhor em um mundo com AGI? Essa é a pergunta que faço para as pessoas com AGI, e acho que quase imediatamente teremos superinteligência como efeito colateral. Então, a verdadeira questão é, em um mundo de superinteligência, que é definida como sendo melhor do que todos os humanos em todos os domínios, o que você pode contribuir? E assim você sabe melhor do que ninguém como é ser você. Você sabe qual é o gosto do sorvete para você. Você pode ser pago por esse conhecimento? Alguém se interessa por isso? Talvez não, não é um grande mercado. Existem trabalhos em que se deseja um humano. Talvez você seja rico e queira um contador humano por algum motivo histórico. Pessoas mais velhas gostam de maneiras tradicionais de fazer as coisas. Warren Buffett não trocaria para IA, ele usaria seu contador humano. Mas é uma pequena parcela do mercado. Hoje, temos produtos que são feitos à mão nos EUA em oposição aos produzidos em massa na China. Que algumas pessoas pagam mais para ter esses produtos, mas é um pequeno subconjunto. É quase um fetiche. Não há nenhuma razão prática para isso. E eu acho que qualquer coisa que você possa fazer em um computador poderia ser automatizada usando essa tecnologia. Você deve ouvir muitas refutações a isso quando diz isso, porque as pessoas sentem um enorme desconforto mental ao ouvir que seu emprego, sua carreira, aquilo em que se formaram, aquilo em que investiram $100 mil, vai ser tirado delas. Então, a reação natural de algumas pessoas é aquela dissonância cognitiva de que não, você está errado, a IA não pode ser criativa, não é isso, não é aquilo, nunca vai se interessar pelo meu trabalho, eu vou ficar bem, porque você ouve esses argumentos o tempo todo, certo? É engraçado. Eu pergunto para as pessoas de diferentes profissões. Pergunto ao meu motorista, você se preocupa com carros autônomos? Dizem não, ninguém faz o que eu faço. Eu conheço as ruas de Nova York. Eu consigo navegar como nenhuma IA. Eu estou seguro. E isso vale para qualquer profissão. Professores me dizem isso. Ah, ninguém pode dar aula como eu. Isso é tão especial. Mas você entende que isso é ridículo. Já temos carros autônomos substituindo motoristas. Isso nem é mais uma questão de ser possível. É tipo, quanto tempo até você ser demitido? Sim, quero dizer, eu estive em Los Angeles ontem e meu carro dirige sozinho. Então eu entro no carro, coloco o destino e não toco no volante nem nos pedais de freio. E ele me leva do ponto A ao ponto B, mesmo que seja uma viagem de 1 hora, sem nenhuma intervenção.
Na verdade, eu ainda estaciono o carro, mas fora isso, não dirijo nada. Obviamente, em LA agora também temos o Waymo, o que significa que você pede pelo celular. Ele chega sem motorista e te leva pra onde você quiser ir. Ah, sim. Então, É bastante claro ver como isso é potencialmente só uma questão de tempo. Para aquelas pessoas, porque temos algumas dessas pessoas ouvindo essa conversa agora, cuja ocupação é dirigir. Para oferecer a elas e eu acho que dirigir é a maior ocupação do mundo, se eu estiver correto. Tenho quase certeza de que é a maior ocupação do mundo. seria uma das principais, sim. O que diria a essas pessoas? O que deveriam fazer com suas vidas? Deveriam se requalificar em outra área? Qual o prazo? Então, essa é a mudança de paradigma aqui. Dizíamos que esse trabalho seria automatizado, era preciso se requalificar, mas se eu digo que todos os trabalhos serão automatizados, então não há plano B. Você não pode se requalificar. Olhe para a ciência da computação. 2 anos atrás, dissemos às pessoas: aprendam a programar. Você é artista, não consegue ganhar dinheiro. Aprenda a programar. Depois percebemos que a IA sabe programar e está ficando cada vez melhor. Seja engenheiro de prompts. Você pode criar prompts para IAs. Vai ser um ótimo emprego. Faça uma graduação de 4 anos nisso. Mas vimos que a IA é melhor em criar prompts para outras IAs do que qualquer humano, então isso já era. Não posso dizer que a coisa mais difícil é projetar agentes de IA para aplicações práticas. Garanto que em 1 ou 2 anos isso também vai desaparecer. Então não acho que exista essa profissão precisa aprender a fazer isso em vez daquilo. Acho que é mais como se nós, enquanto humanidade, todos perdêssemos nossos empregos. O que fazemos? O que fazemos financeiramente? Quem vai nos sustentar? E o que fazemos em termos de significado? O que eu faço com minhas 60, 80 horas extras por semana? Você já pensou sobre isso, não é? Pouco. O que você acha que tem depois dessa curva? Então, a parte econômica parece simples. Se você cria muita mão de obra gratuita, tem muita riqueza gratuita, abundância e coisas que hoje não são acessíveis se tornam muito baratas. E assim você pode prover as necessidades básicas de todos. Algumas pessoas dizem que é possível ir além das necessidades básicas, que é possível proporcionar uma existência muito boa para todos. O problema difícil é o que fazer com todo esse tempo livre. Para muitas pessoas, seus empregos são o que dá sentido às suas vidas. Então elas ficariam meio perdidas. Vemos isso com pessoas que se aposentam ou se aposentam cedo. E para tantas pessoas que odeiam seus empregos, elas ficarão muito felizes em não trabalhar. Mas agora você tem pessoas relaxando o dia todo. O que acontece com a sociedade? Como isso impacta a taxa de criminalidade, a taxa de gravidez, todos os tipos de questões? Ninguém pensa sobre isso. Os governos não têm programas preparados para lidar com 99% de desemprego. Algumas pessoas acreditam que podemos aprimorar a mente humana, seja por meio de uma combinação com hardware, como o Neuralink, ou por meio da reengenharia genética, até que possamos criar humanos mais inteligentes. Sim. Isso pode nos dar um pouco mais de inteligência. Eu não acho que ainda sejamos competitivos em forma biológica com a forma de silício. O substrato de silício é muito mais capaz para a inteligência, é mais rápido, mais resiliente, mais eficiente em termos de energia de várias maneiras. Que é do que os computadores são feitos, em comparação ao cérebro. Sim. Então, eu não acho que possamos acompanhar só melhorando nossa biologia. Algumas pessoas acham que talvez, e isso é especulativo, possamos fazer upload das mentes para computadores, escanear o cérebro, mapear e rodar uma simulação, acelerando e dando mais capacidades. Mas para mim, parece que você já não existe. Só criamos um software por outros meios. E agora há uma IA baseada em biologia e outra baseada em outros tipos de treinamento. Você pode ter algoritmos evolutivos, pode ter muitos caminhos para alcançar a AGI, mas no final, nenhum deles é humano. Eu tenho outra data aqui, que é 2030. Qual é a sua previsão para 2030? Como será o mundo? Então, provavelmente, teremos robôs humanoides com flexibilidade e destreza suficientes para competir com humanos em todos os domínios, incluindo encanadores. Podemos criar encanadores artificiais? Não os encanadores. Isso parecia ser o último bastião do emprego humano. Então, em 2030, daqui a 5 anos, robôs humanoides, muitas das empresas líderes, incluindo a Tesla, estão desenvolvendo robôs humanoides a uma velocidade impressionante, e eles estão se tornando cada vez mais eficazes. Esses robôs humanoides serão capazes de se mover pelo espaço físico, fazer uma omelete, fazer qualquer coisa que os humanos podem fazer, mas obviamente estar conectados à IA também, então eles podem pensar, falar. Certo, eles são controlados por IA, estão sempre conectados à rede, então já estão dominando de muitas formas. Nosso mundo vai parecer incrivelmente diferente quando robôs humanoides forem totalmente funcionais e eficazes. Porque é aí que, sabe, eu comecei a chorar, tipo, a combinação de inteligência e habilidade física realmente não deixa muito espaço, deixa espaço para nós, seres humanos. Não muito.
Hoje, se você tem inteligência pela internet, pode contratar humanos para fazer o que quiser, pagando em Bitcoin. Assim, pode ter corpos, só não controla diretamente. Portanto, não é uma grande mudança adicionar controle de corpos físicos. A inteligência é o que importa. O importante é a capacidade de otimizar, resolver problemas e encontrar padrões que as pessoas não veem. E então, em 2045, eu imagino que o mundo estará ainda mais diferente do que é hoje, o que afinal é daqui a 20 anos. Uma diferença de tempo considerável, não é mesmo? Se ainda existir até lá. Se ainda existir até lá. Ray Kurzweil prevê que esse será o ano da singularidade. Esse é o ano em que o progresso se tornará tão rápido. Então essa IA, fazendo trabalhos de ciência e engenharia, fará melhorias tão rápido que não conseguiremos acompanhar. Isso é a singularidade, o ponto além do qual não conseguimos prever. Ver, entender, prever a própria inteligência. O que acontece no mundo? A tecnologia está sendo desenvolvida. Se tem um iPhone, espero que um novo saia no ano seguinte, com uma câmera um pouco melhor. Imagine o processo de pesquisa e desenvolvimento desse telefone automatizado. Isso acontece a cada 6 meses, 3 meses, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo. Você não consegue acompanhar 30 versões do iPhone em um único dia. Você não entende quais capacidades ele tem, quais os controles adequados são, simplesmente foge do seu alcance. Atualmente é difícil para qualquer pesquisador em IA acompanhar o estado da arte. Enquanto eu estava fazendo esta entrevista com você, um novo modelo foi lançado e eu já não sei mais qual é o estado da arte. A cada dia, em relação ao conhecimento total, fico mais burro. Talvez eu ainda saiba mais porque continuo lendo, mas todos estamos ficando mais burros. Então você leva isso a valores extremos. Você não tem nenhum conhecimento, nenhum entendimento do mundo ao seu redor. Alguns argumentos contra essa possibilidade dizem que, ao olhar para outras tecnologias como a Revolução Industrial, as pessoas encontraram novas formas de trabalhar e novas carreiras que jamais poderíamos ter imaginado na época foram criadas. Como você responde a isso em um mundo de superinteligência? É uma mudança de paradigma. Sempre tivemos ferramentas que tornavam o trabalho mais eficiente. Em vez de 10 trabalhadores, 2 bastavam, e os outros 8 precisavam buscar outro emprego. E havia outro emprego. Agora você pode supervisionar esses trabalhadores ou fazer algo interessante. Se você está criando uma meta-invenção, está inventando inteligência, está inventando um trabalhador, um agente, então pode aplicar esse agente ao novo trabalho. Não existe trabalho que não possa ser automatizado. Isso nunca aconteceu antes. Pesado, tá? Mas sempre falo uma coisa: quando não tiver mais saída, é porque Jesus Cristo está para cumprir com suas promessas. Parece sinistro ver tudo isso. Parece assustador ver tudo isso. Parece brincadeira, mas também é o tempo da viagem. Eu gostaria de ler o seu comentário. O que é que você tem para dizer com tudo isso que acabei de mostrar aqui? Não esqueça de deixar like, não esqueça de compartilhar, inscreva-se no nosso humilde canal para receber os nossos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado.